Vem cá, será que ele é? Será que você é? Será que nós somos? O que é que a gente tem para aprender com a experiência do coleguinha? Vamos ver isso junto? É sobre isso o Nós da Questão Responde de hoje. Vamos junto! Olha, quando eu escolho e-mails para responder, eu sempre pego temas que eu acho que vão ser úteis a muitas pessoas. Ou porque as pessoas vão se identificar, ou porque as pessoas vão conseguir desconstruir questões dentro delas, refletir, aprender novas coisas. E esse é um excelente caso para a gente ver isso junto. Então, uma mulher me mandou um e-mail com o título Será que ele é? Vamos escutar o e-mail dela e vamos aprender juntos sobre isso? Escuta só. Uma mulher de 27 anos me contou que recebeu recentemente um pedido de casamento. Olha que alegria. E ela disse que está muito feliz com o noivado, mas que apesar disso, tem algo no comportamento lá do noivo que, segundo conta ela, vem deixando ela assim com a pulga atrás da orelha. Ela sempre gostou do jeito como ele cuida dela, da forma como ele é emotivo com as coisas, mas que ela começou a se dar conta de que ele tem uma série de outros comportamentos que fazem ela desconfiar de uma coisa. Será que ele é gay? Ele tem uma vaidade excessiva, fora do que ela considera normal para um homem, tem um jeito mais espontâneo e ele mesmo contou para ela que durante anos sofreu muito quando era criança por não ter esse jeitão, másculo do macho man, como os outros garotos. E quando ele contou isso para ela, ela perguntou se ele era gay e ele disse que não, e foi a única vez que eles falaram sobre isso. E ela diz que no quesito sexual ele sempre deu conta do recado e ela se sente desejada, mas ela achou estranho uma coisa. Quando ele recentemente pediu que ela de vez em quando brincasse com os dedinhos por trás dele, e a cada vez que ela fez isso, a coisa ficou bem mais animada, Então, ela finaliza dizendo que não tem preconceito, mas que toda essa situação colocou ela em um conflito. Ela quer se casar com ele porque ela o ama e se sente amada por ele, mas ao mesmo tempo tem medo de mais tarde ser trocada por outro homem e me pergunta o que eu poderia falar sobre isso. O tema deve ter atiçado muita gente que está assistindo esse vídeo, mas antes de você escrever comentários, julgando, dizendo, determinando, assiste o vídeo até o fim, talvez você se surpreenda. Vou conversar sobre cada ponto que ela escreveu, para que você também reflita sobre sua vida e para que você aprenda coisas sobre relacionamento humano e sobre sexualidade. Prometo, até sobre os dedinhos a gente vai conversar e você vai ficar bem surpreso ou surpresa. Mas antes disso, vamos começar pelo beabá? Vamos começar entendendo o que é uma pessoa homossexual. Ah, mas parece muito claro. É alguém que faz isso, é alguém que faz aquilo. Para, bebê! Homossexual é uma pessoa que deseja sexualmente ou sente atração sexual por outra pessoa do mesmo sexo. Ponto. É só isso. Você pode ter muitos homossexuais que, por uma questão social, por uma questão de repressão, casam, têm filhos, se tornam avós ou avós, mas têm desejo apenas por pessoas do mesmo sexo, embora se forcem a desempenhar este papel, às vezes muito sofrido. Essa pessoa casou, teve filho, é avô, avó, mas só deseja pessoas do mesmo sexo. Então não é o comportamento que define, é o desejo. Todos os comportamentos que essa moça que me escreveu descreve são reflexo do que a sociedade coloca como certo e errado, como o que é de homem ou o que é de mulher. Você sabe, vou contar uma coisa interessante. Não sou muito de contar da minha vida não, mas vou contar. Eu tive um grande desgosto
quando eu era criança, porque eu tinha muitas primas e primos, mas as minhas primas, elas eram ensinadas a bordar. E eu achava aquilo muito bonito. Eram linhas coloridas e panos coloridos. Para uma criança isso encanta. E eu quis aprender a bordar. Eu queria, na verdade, brincar com a linha que botava no pano e criava desenhos no pano e tal. As minhas primas eram ensinadas a isso. Eu não pude, porque me disseram que isso não era coisa de homem. Veja que louco. Então, eu não cheguei lá se seu noivo é gay ou não é gay. Eu só estou querendo primeiro desconstruir para você e para quem está ouvindo certas coisas que são colocadas como isto tem que ser assim. Se não for, tem alguma coisa fora do lugar. Eu sei o quanto você está aflita com tudo isso. Mas se pergunte, você se sentiu atraída por ele desde o início e continua empolgada com a ideia de se casar com esse homem do jeito que ele é? Pense que o que lhe atraiu foi o fato dele ser diferente dos outros homens. Você se sentiu acolhida, amada por um homem emotivo, que não é bruto, não é ríspido. E tá tudo bem ser assim. Isso não é necessariamente um problema. Há homens que têm atitudes mais delicadas, mas eu volto a dizer, o que define de fato um homossexual é o fato dele se sentir atraído sexualmente por pessoas do mesmo sexo. Mas observe que você disse que ele se sente muito atraído sexualmente por você. E só este ponto já tira o fato de que ele nem poderia ser homossexual. Ele até poderia ser bissexual se você quisesse, mas não homossexual, porque você diz que é verdade o que ele vive com você. Você só se questiona se ele também sente desejo por homens, mas por você, você não duvida do desejo. E se isso fosse verdade, neste momento ele escolheu estar com você. Porque também não é verdade a fantasia que se cria que um bissexual vai ter que estar transando com homens e mulheres porque ele não pode ficar sem um ou outro. Isso não é verdade. Um bissexual, ele transita. Ele pode se apaixonar e desejar sexualmente uma mulher. Ele pode se apaixonar e desejar sexualmente um homem. Mas isso não significa que ele tem que querer homem e tem que querer mulher ao mesmo tempo. Compreende? Então, acho que esse é um outro mito que precisa ser desfeito. Agora, vamos para a questão que você colocou sobre o sexo. Sim, essa brincadeira de usar os dedinhos por trás tem até um termo em inglês para definir isso. É o pegging, que é quando um homem gosta de ser penetrado por uma mulher. Oh, que escândalo! Fez-se a Terceira Guerra Mundial agora neste vídeo. Mas sim, há homens que gostam de ser penetrados por mulheres ou com dedo ou com brinquedo, e isso não os faz gays, porque o ânus pode dar prazer, a próstata sendo manipulada pode dar prazer. A questão não é um homem querer que alguém coloque o dedo na bunda dele. A questão é quem é que este homem quer que coloque o dedo na bunda dele. Se um homem tem tesão em que uma mulher coloque o dedo na bunda dele, isso não faz dele gay. Isso é apenas um jogo sexual. Se ele tem desejo que o dedo seja de um homem, aí sim, ele se sente atraído por homens e isso faz dele gay. Eu vou dar também um exemplo bem simples que certa vez uma paciente me procurou muito perturbada, muito aflita, porque o marido dela havia feito uma proposta a ela. Ele gostaria que na hora do sexo ela vestisse o pijama dele e ele vestisse a camisola dela. E isso deixou ela muito confusa, porque ela dizia, mas meu marido é um machão, meu marido não tem nada de gay, e por que essa história agora? E observando a situação, o que ele queria era apenas assumir o papel da passividade, o papel do feminino e que ela fosse uma dominadora.
E se você que está escutando esse vídeo for suficientemente honesto sobre sua vida sexual, há muitos homens que gostam de brincadeiras mais apimentadas com mulheres, que a mulher pise na cara dele, que a mulher dê uns bons tapas nele, que a mulher diga que ele não vale nada, que a mulher o submeta. E isso não faz dele um homossexual. Isso apenas faz dele alguém livre internamente o suficiente para brincar e para desejar esta mulher de diferentes formas do que a gente está habituado, que a sociedade disse que deveria ser. Mas vamos ser honestos, a gente não vive a vida sexual exatamente como papai e mamãe disse que deveria ser, não é mesmo? Embora isso seja surpreendente para você que está ouvindo, homens que gostam que mulheres estimulem a região anal, a região perianal, que é aquela que fica entre o saco e o ânus, eles não são gays por isso. Eles são gays se eles gostassem que um homem fizesse isso e não uma mulher. Compreende? Então tira mais esse fantasma da cabeça. Agora, lhe dar resposta se seu noivo é gay ou não, eu não posso. Agora, o que você deveria se questionar é o porquê essa ideia lhe deixa tão desconfortável. E uma coisa que me chama a atenção no seu e-mail é que você diz que tem medo de casar e mais tarde ser trocada por um homem. Mas escuta, não existe a possibilidade de você casar e ele lhe trocar por uma mulher. Trocado por trocado você pode ser por qualquer pessoa. Talvez você precise conversar com ele sobre suas inseguranças, mas tenha muito cuidado com a forma como você vai conversar sobre isso, já que ele tem um histórico de bullying na escola quando criança, né? Pelo fato de não ser tão macho man quanto a sociedade gostaria. E se você já o questionou uma vez sobre ser gay e ele negou, a escolha em confiar e acreditar é sua. E como o casamento é confiança e cumplicidade, é bom refletir com ele sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Até porque, lembre-se, que tem homens que são gays e que esse interesse sexual por pessoas do mesmo sexo acaba sendo exteriorizado através da agressividade, da homofobia exacerbada e que no fundo eles são gays. Em resumo, tudo é uma questão de diálogo entre vocês, conhecimento e, sobretudo, olhar para o outro tentando ver a pessoa e não os rótulos. Muitas vezes a gente entra na nossa bolha arrogante, naquilo que a gente acredita que é realidade e esquece de olhar quem é a pessoa realmente que está do nosso lado. Compreende? Então, se você é feliz com esse homem, traz esse homem para o diálogo, fala das suas inseguranças, fala dos seus medos, numa boa, entendendo que sim, homens heterossexuais podem gostar de coisas com mulheres que, meu Deus, foi dito que homem não podia fazer. Mas pode. Sexo é só brincadeira. Brincadeira de adulto. Pense nisso. Tchau, até a próxima.